Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no primeiro livro de Samuel. Faremos hoje os capítulos 3 e 4 de 1 Samuel. Então nós entramos aí na vocação de Samuel, esse grande profeta que nós vimos ontem, as origens, né, o nascimento de Samuel, como que Samuel foi levado ali para o templo. E hoje nós entramos nessa vocação de Samuel, maravilhoso. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado. Seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver. E a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: Eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: Eis-me aqui, chamaste-me. Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli: Eis-me aqui, chamaste-me. Tu me chamaste. Eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha ainda sido manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou a Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste. Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse-lhe ele. Se ouvirdes que te chamam de novo, responde, falai, Senhor, que vosso servo escuta. Então, Deus chama Samuel 3 vezes. Samuel acha que é Eli que está chamando, fala: Eli, eis-me aqui, tu me chamaste. Ele diz: não, Samuel, não te chamei. Pela terceira vez ele entende que é o Senhor que estava chamando o menino. Ele diz: olha, se te chamar de novo, Samuel, você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E assim acontece. Assim acontece. O Senhor chama Samuel pela terceira vez e ele responde então: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, que o vosso servo escuta. O Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todo o que ouvir ficará retinindo os ouvidos. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa. Começarei e irei até o fim. Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre a sua família por causa dos seus crimes, que ele sabia que seus filhos cometiam e não os corrigiu. Por isso jurei à casa de Eli que sua culpa jamais seria expiada, nem com sacrifícios, nem com oblações. Samuel ficou deitado até pela manhã, quando abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia contar a visão a Eli. Gente, Samuel era um menino e Deus fala com ele. Às vezes nós queremos poupar as nossas crianças, muitas vezes, da verdade, inclusive da verdade de Deus, né? Às vezes a gente diz assim: não precisa falar isso para a criança, não, isso é muito forte, né? Não precisa dar uma catequese assim tão sólida para a criança, porque a criança não está preparada, né? Não precisa, não. Precisa falar para a criança, né? Da realidade do pecado, da realidade do erro, da realidade do céu, do inferno, do purgatório. Não precisa falar essas coisas com a criança, não, né?
Somente que, se as crianças não fossem capazes de ter o conhecimento da verdade, Deus não teria falado com Samuel da forma que ele falou. Deus não teria, inclusive, revelado dessa forma sobre os crimes de Israel, sobre os crimes dos filhos de Eli e a falta de correção que Eli teve com os próprios filhos. Se fosse assim, Nossa Senhora não teria aparecido para crianças em Fátima, Portugal, e não teria dito para elas as coisas que ela disse, seríssimas. Coisas seríssimas que muitos adultos talvez não soubessem como receber aquelas crianças, porque elas tinham o coração pobre, o coração simples, o coração humilde. Talvez até por isso elas estavam muito mais bem preparadas até para receber aquela mensagem de Fátima, Portugal. Né? Nossa Senhora apareceu uma jovenzinha em Lourdes, Bernadette, Santa Bernadette. Então nós temos que compreender aí que nós precisamos catequizar bem as nossas crianças, que nós precisamos catequizar as nossas crianças com a verdade e que não tem que esperar crescer para dizer a verdade dita com responsabilidade, a verdade dita sob a luz da igreja e do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente vai ver que Deus fala coisa séria com Samuel aqui. E Samuel, de tal forma, ele fica com medo de falar com Eli. Meu Deus, Deus falou que ele realmente vai fazer com que aconteça aquilo que ele disse à casa de Eli. E Eli vai apertar o menino. Eli, porém, chamou e disse: Samuel, meu filho, eis-me aqui, respondeu ele. E ele disse: E Eli, que te disse ele? Né? Ele sabia que Deus tinha falado com Samuel. Que te disse ele? Não me ocultes nada. Deus te trate com toda severidade se me encobrires algo de tudo que ele te disse. Ele tinha consciência que Deus tinha falado coisa séria com ele. Ele já estava ali meio com o pezinho atrás. Ele já sabia que os filhos dele estavam errando, que ele não estava corrigindo direito. Ele sabia disso tudo. E aí ele sabia, Deus já tinha falado o que ia acontecer, né? Então ele já estava ali bem com o pé atrás. Então Samuel contou-lhe tudo, sem nada ocultar. Eli exclamou: o Senhor fará o que lhe parecer melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, não negligenciava nenhuma de suas palavras. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Samuel não negligenciava nenhuma das palavras de Deus. Eu e você não podemos negligenciar nenhuma das palavras de Deus. Doa a quem doer, goste quem gostar, fique com raiva quem ficar, né? Porque hoje em dia, eu falei isso muito lá na nossa meditação do Novo Testamento. Hoje em dia a gente quer maquiar a palavra de Deus, né? Quando a gente lê as cartas de São Paulo, a gente falou muito sobre isso, que São Paulo não maquiava a palavra de Deus. Eu e você não podemos maquiar a palavra de Deus, nem para nós mesmos, em primeiro lugar. Eu não posso maquiar a palavra de Deus para mim, e se eu quero, se eu não quero, se eu gosto, se eu não gosto, e se eu aceito, se eu não aceito, se eu quero viver, se eu não quero viver. Né? Se quiser viver assim, não vai estar vivendo conforme a palavra de Deus. E não podemos negligenciar essa palavra aos nossos filhos, no ensinamento da palavra de Deus a eles, na catequese que nós damos a eles, e não podemos negligenciar essa palavra a ninguém. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, a palavra de Deus ela tem a capacidade de curar, de salvar, de libertar, de instruir, de exortar. Essa palavra ela precisa ser utilizada de forma concreta, né? Com responsabilidade, não com negligência, de forma alguma. E Samuel não negligenciava nenhuma das palavras de Deus. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta digno de fé, um profeta do Senhor, digno de fé. E o Senhor continuou a se manifestar em Silo. É ali que o Senhor aparecia a Samuel, descobrindo-lhe sua palavra. Lembrando então que a Arca da Aliança estava ainda ali em Silo, desde a conquista da Terra Prometida, né? Então ali estava, não havia sido levado ainda lá para Jerusalém. Isso aí, o templo de Jerusalém, o tempo que vai ser levado para lá, isso aí são outros tempos. A gente ainda vai entrar na história dos reis, a gente ainda vai entrar ali em Davi, né, Salomão, aí que a arca vai ser levada. Mas até então era ali
em Silo, onde estava a arca do Senhor. Samuel, desde menino, dormia ali aos pés da arca, né? Dormia ali onde estava a arca do Senhor. Samuel começou a ouvir a voz de Deus, Deus começou a falar com ele, ele foi reconhecido então por todo Israel como um grande profeta desde já. A palavra de Samuel foi dirigida a todo Israel. Ele não negligenciou e aquilo que Deus mandava falar, ele falava. Aquilo que Deus mandava dizer, ele dizia, um grande profeta. Então nós entramos no capítulo 4, onde diz que naqueles dias Israel saiu ao encontro dos filisteus para combatê-lo. Israel vai combater os filisteus e vai sem a arca da aliança. Israel vai com a sua própria força. Mesmo porque Israel estava muito afastado do Senhor, como nós sabemos. E eles sofrem uma derrota. Eles voltam, tomam a arca da aliança e vão. Os 2 filhos de Eli vão levando a arca. E eles sofrem uma derrota. Porque embora eles tivessem levado a arca, o Senhor não estava com eles, né? Eles estavam querendo viver de acordo com as suas próprias paixões, de acordo com as suas próprias vontades, eles estavam querendo viver do seu jeito, então eles mesmos se afastaram do Senhor Deus. Então agora, na hora da guerra, quase que de uma forma supersticiosa, quer pegar a arca para poder vencer a guerra, mas não tinham um coração rendido verdadeiramente ao Senhor, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, que às vezes a gente quer usar um texto de uma forma supersticiosa, quer usar um crucifixo de uma forma supersticiosa, quer usar as imagens de uma forma supersticiosa, até mesmo a oração de uma forma supersticiosa, mas a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente não quer escutar o Senhor, a gente não quer se relacionar com Deus da forma que nós devemos, não queremos dar a Ele a adoração que lhe é devida, não queremos dar a Ele a nossa vida, não queremos deixar com que Ele mexa na nossa história, não é? Então isso é se utilizar das coisas de Deus de uma forma supersticiosa. Isso não agrada o coração de Deus, né? Ou nós somos sinceros ou não. Então a gente vai ver que vai acontecer ali tudo aquilo que Deus tinha falado que ia acontecer, né? Vamos lá no versículo 7. Tiveram medo e disseram, vamos lá, versículo 5. Quando a arca do Senhor entrou no acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor. E aí no versículo 7 vai dizer que os filisteus tiveram medo. Eles disseram, Deus chegou no acampamento, ai de nós, porque eles já sabiam da fama de Deus que tinha tirado o povo do Egito, né? Quem nos salvará da mão desses deuses poderosos? Eles diziam esses deuses que tiraram ali, não conheciam o Deus verdadeiro, né? Mas sabiam que o Deus de Israel tinha tirado Israel do Egito com milagres e portentos, né? Inclusive tinha dado aquelas terras que eles tinham conquistado, né? Mas, quando começou a luta, Israel foi derrotado. E aí lá no versículo 11 vai dizer que a arca de Deus foi tomada dos 2 filhos de Eli. Ófine e Finéias pereceram. Os 2 filhos de Eli então morreram ali na batalha. E a arca de Deus foi tomada e foi levada. Amanhã a gente vai ver essa realidade, né? Foi colocada inclusive no templo de Dagon, que era o deus dos filisteus. Mas vai dar ruim para eles, amanhã a gente conta melhor sobre isso. Então a arca de Deus é levada. E o que acontece? Esse povo volta, né? Volta um homem ali para anunciar o que tinha acontecido e de repente ele chega ali, começa a dar a notícia à cidade e essa notícia então vai ser dada a Eli. Eli na hora, e Eli estava preocupado, ele estava mais preocupado com a arca do que com os próprios filhos, né? Vai dizer aqui. E ele estava ali, claro, os filhos tinham ido, estava preocupado com os filhos, mas ele estava muito inquieto porque a arca do Senhor tinha sido levada, muito inquieto. O coração de Eli estava aflito e de repente chega a mensagem para ele do que tinha acontecido. Seus filhos tinham morrido e a arca de Deus tinha sido levada. Quando ele soube que a arca do Senhor tinha sido levada, ele caiu para trás. Estava sentado numa cadeira, um homem grande, vai dizer aqui, né? Um homem já velho, provavelmente com sobrepeso aqui. Ele vai cair para trás, vai bater a cabeça, vai ter um traumatismo craniano e vai morrer, né? Vai ali bater a cabeça e vai realmente vir a óbito. Ele tinha sido juiz em Israel durante 40 anos, né? Durante 40 anos. Aí vai terminar o relato dizendo que a nora dele, a mulher de Finéias, ela estava grávida, estava próxima do parto, e ali na hora que ela tem também a notícia, o parto acaba sendo adiantado e, né, o neném vai nascer, aquela realidade toda, vão dar um nome a ele de
Icabode, porque, disse ela, dissipou-se a glória de Israel, já que foi tomada a arca de Deus e morreram o meu sogro e meu marido. Sim, disse ela, desapareceu a glória de Israel, foi tomada a arca de Deus. Então, na boca dessa mulher aqui vai ser colocada as palavras que na verdade estavam ali reverberando no coração de todo Israel. Na verdade, o que então tinha na cabeça de Israel nessa hora era isso. Desapareceu a glória de Israel, foi tomada a arca de Deus. Deus não está mais conosco. Estamos perdidos, era o que se passava ali na cabeça de Israel. Amanhã, as cenas do próximo capítulo. Nós veremos então o que vai acontecer aqui com essa tomada da arca, né? Deus vai ficar em silêncio? A arca foi tomada, a arca foi levada, foi colocada no templo de Dagon. Por quê? Porque na cabeça dos filisteus, quando um povo ganhava, vencia do outro, o povo pensava assim, nosso Deus é mais forte do que o Deus do outro, porque o nosso Deus subjugou o Deus do outro. Era a mentalidade deles da época, era essa. Por isso que lá no Antigo Testamento Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. Porque os povos tinham essa mentalidade de que Deus marchava à frente do exército deles, né? Então, por isso é o Senhor dos Exércitos, né? Então aqui, o que os filisteus pensaram? Nosso Deus venceu o Deus de Israel, né? Claro que não. E a gente vai ver isso amanhã. Então, bendito seja Deus por essa palavra de hoje. Peçamos ao Senhor para que nós tenhamos a graça de agir como Samuel, um profeta de Deus verdadeiro, né? Um profeta que não negligenciava as palavras de Deus, que nós não negligenciemos a palavra de Deus, que nós não negligenciemos a nossa missão de discípulos e discípulos do Senhor, discípulos missionários, como nos diz o documento de Aparecida, né? Que nós tenhamos a graça de assumir o nosso batismo como discípulos missionários, que nós tenhamos a graça de assumir a nossa missão, que nós não negligenciemos a graça de Deus e que nós possamos ir confiantes, né? Naquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, naquilo que é o nosso propósito diante de Deus e que a gente possa caminhar na verdade. Por quê? Porque a verdade, ela sempre aparece. Aqui, os filhos de Eli, eles vão sofrer as consequências de uma série de erros e de afastamentos de Deus, né? E vão morrer num só dia. Eli foi negligente também na educação desses filhos. Eli foi negligente de não chamar a atenção deles, né? Eram sacerdotes, precisavam ali fazer as coisas conforme a vontade de Deus, não fizeram. A negligência de Eli também vai ser exposta aqui nesse momento. E no final das contas, todo Israel vai sofrer aqui a consequência de um tão grande afastamento de Deus, né? Então, nós nos afastamos de Deus e quando nós nos afastamos do Senhor, nós sofremos as consequências disso. Por quê? Porque Deus é um Deus mau e castigador? Não, gente. Porque Deus é fonte de todo bem, de toda graça, de toda misericórdia, de todo perdão. Porque Deus é fonte de tudo aquilo que é capaz de preencher a nossa alma, de preencher a nossa vida, de nos fazer felizes. Se a fonte de todo bem está em Deus, Ele é, e nós nos afastamos dele, consequentemente nós saímos da luz e entramos nas trevas. Consequentemente nós saímos da fonte de todo bem e nós vamos nos afastando do bem e nós vamos nos aproximando do mal. A consequência é óbvia. Deus não precisa ser mau e castigador para que nós possamos então sofrer as consequências, porque nós é que nos afastamos muitas vezes dele. Então nos aproximemos nesse dia do Senhor, voltemos o nosso coração para Ele, porque nele está tudo aquilo que nós precisamos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.